Bom, vamos dar início à segunda oitiva no dia de hoje. Antes de mais nada, quero agradecer a presença do senhor aqui. Tá? Essa comissão parlamentar de inquérito, ela foi criada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na execução do contrato 132/12 da Prefeitura Municipal com a empresa Revita Engenharia Sociedade Anônima. Foi criada pelo Decreto Legislativo número 833, de 1º de julho de 2015. Eu quero, obviamente, pedir que o senhor fale apenas a verdade, daquilo que o senhor lembrar. E o senhor está como convidado aqui, porque o senhor hoje não é funcionário de carreira da Prefeitura. E convidado em função de ter sido secretário municipal de Serviços Públicos nos primeiros meses da atual administração. E quero, em nome da comissão, agradecer a presença do senhor aqui. Tá? Como a sistemática normal aqui é que o relator faça os primeiros questionamentos, mas ele justificou a ausência dele, o vereador Marquinhos Amaral, então eu vou começar fazendo, depois eu passo para as duas. Vou pedir que o senhor sempre use o microfone, tendo em função da gravação que é feita desta audiência. Tá? Eu vou perguntando, o senhor vai respondendo, dá umas paradas, eu relato, volto, é assim que a gente funciona. Tudo bem? Bom, a primeira questão que eu queria colocar para o senhor é que o senhor fizesse a qualificação do senhor, do ponto de vista profissional, a formação do senhor, se o senhor lembra o período que o senhor esteve nomeado como secretário da atual administração, e se antes de vir para o governo municipal, que função, onde o senhor trabalhava, o que o senhor fazia, entendeu? Do ponto de vista profissional. E se o senhor já trabalhou alguma vez antes em alguma administração pública, de diferentes níveis de governo? Senhor Sérgio, só pedir para o senhor o microfone. Isso. Isso. Não, eu vou fazer mais longe assim, então, sabe por quê? É por causa da gravação. Tem que ser gravado, tá? Tá ligado? Deixa eu ver se está ligado. Agora... Então, sim, eu sou italiano. Não, você sabe. Só um pouquinho mais perto, seu Sérgio. Ah, Tá ligado? tá bom, sim. Tá bom? Então. Tá. Bom, antes de chegar aqui no Brasil, eu era diretor industrial na Fiat, em Turim, que é a minha cidade. Quando cheguei aqui, eu cheguei aqui junto com o meu diretor-presidente, que tinha na Fiat. Nós éramos diretor-presidente, ele, diretor industrial, eu tinha a parte de controle de produção e tudo. E nós fomos convidados por um empresário brasileiro, que naquela época tinha uma empresa na Lapa, em São Paulo, que fazia a lambretta. Vocês se lembram da lambretta? Que é um produto italiano, portanto ele, todas as peças mais importantes e mais difíceis de fazer, ele as comprava na Itália, na Innocenti, que era a empresa que fez o progetto da lambretta, que estava em Milano. E nós o encontramos um dia, por acaso, eu e o meu diretor, ele chegava na Itália 4 ou 5 vezes por ano, e acabamos ficando amigos, nós íamos jantar ou almoçar junto quando ele chegava da um toque. Até que um dia ele convidou a gente para vir na empresa dele e controlar e fazer, colocar a empresa em condições certas de trabalho, porque naquela época, em 76, o Brasil ainda não era bem colocado em fato de empresa, tinha pouca, economia era ainda lá embaixo, e a capacidade de controlar a empresa era meio fraquinha. Então nós viemos aqui. E ficamos 2 anos e meio na empresa dele. Depois tivemos pedido de outras empresas, eu praticamente trabalhei em várias empresas aqui, sempre fazendo a parte de controle de produtividade, despesa de dinheiro, grana, que tem que controlá-la sempre direitinho, e naquela época 50% das empresas pequenas, empresa pequena,
no, que começavam, no, por falta de capacidade de administração, chegavam a um ano e fechavam, no? Porque gastavam um monte de dinheiro sem ser controlado direitinho. Ainda hoje tem umas empresas pequenas, particularmente, que são meio fraquinhas nisso. Não? E aqui estou eu, gostando do Brasil para chuchu. O senhor morava em São Carlos antes de vir para o governo? Já morava? Eu morei em São Paulo. Não? Mas, em 2000, antes de 2003, 76 o senhor veio. 1976. 2076, nós estamos muito... Em 1976, para o Brasil. Aqui, não? São Paulo. Fiquei em São Paulo, não? Em São Carlos. Em São Paulo. Não, então, em São Paulo, na Avenida Paulista, não? Sou onde Sérgio. O meu diretor, quando fomos convidados, não? Era uma época que, você se lembra, aqui em 76, quem comandava o Brasil eram os generais. Portanto, aqui tinha uma ditadura de direita, não? Nós, na Fiat, não? Que nós dirigíamos 2 divisões da Fiat e fazíamos compressores herméticos da Tecamse, não? Tá certo? E nós entregávamos, não, muitos compressores, não? O compressor hermético da Tecamse era um dos melhores, em particular 2, não? Que entravam dentro dos nossos, como nossos clientes, tinha 2 países que naquela época, não? Pertenciam à União Soviética, não? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1946, não, se lembram, Stalin, não, que não era muito bonitinho, não, era um filho da puta pior do que Hitler, nós dois eram um problema, não? Stalin comandava a Rússia. Não? Como acabou a Segunda Guerra Mundial, ele obrigou 5 países da Europa a se juntar à Rússia e formou a União Soviética. Não? Tá certo? E a União Soviética... Lá era a ditadura para valer, não? Quando nós éramos, não, telefonava aos 2 clientes que tínhamos, um na Polônia e um na Hungria, não, precisavam de compressores herméticos, não, nós vendíamos, depois eles tinham problema, se comunicavam. Então, o senhor veio conhecer pessoas de São Carlos em relação à questão da SICOM. Por isso que o senhor conheceu São Carlos. Exato. Agora, senhor Sérgio, quando o senhor foi convidado para fazer parte do atual governo, começo de 2013, que o senhor é nomeado, o senhor morava em São Carlos ou morava em São Paulo? Não, eu morava já em São Carlos. Morava em São Carlos já. Porque eu, não, como falei, não fomos nessa firma desse... Pô, Agora ligou. Fomos... Maneira ali de... Não, o senhor lembra quando o senhor veio para São Carlos? Não, quando quando vim em São Carlos, não, junto com também o meu diretor-presidente, mas depois ele foi chamado, não, para dirigir uma empresa lá no norte, não, portanto ele foi lá, não pôde chegar aqui. Mas era na época que a Tecamse, não, para a qual nós pagávamos royalty quando éramos na Fiat, não, e nós conhecíamos, éramos amigos do dono da Tecamse. Não? O senhor trabalhou na Tecamse? A SICOM. O senhor trabalhou na Tecamse? Chegou a trabalhar nela? Na SICOM. Trabalhou? Quando ainda se chamava SICOM. Não? Quando ainda se chamava SICOM. Não? Mas eram 2 ou 3 meses que tinha sido comprada pela Tecamse. Não? Mas ficou se chamando SICOM ainda por um tempão. Não? Nós fomos, eu, porque o meu diretor-presidente já tinha ido lá em cima, não? Lá no norte, em uma empresa lá, eu fui ali, não? Como diretor industrial também, ali na SICOM. Não? E lì coloquei toda a parte di amministrazione, come devia ser feita, eccetera, eccetera. No? E siccome naquela época, come muitas empresas, era uma empresa che in fatto di controlli, no? Da impresa era molto fraca. Tanto è che io tive che tirare tre gerenti gerais lá, che non gerenciavano nada, no? No, para poder deixá-la em ordem, tá certo? Depois eu trabalhei também, no, quando ainda era em São Paulo, fui em Mogi das Cruzes. Mas aqui em São Carlos, a relação de trabalho... Eu trabalhei na SICOM, no? E depois trabalhei 4 anos no SAI.
Ah, não sai? Não sai, não? Quando o Quem André que era Fiorentino, diretor? O André. quando o André Fiorentino foi colocado como diretor do SAI, não? Então, no governo, administração da Ana de Mello. Do Mello? Era do Mello, me Do parece, Mello, né? não é? Quando Mello. Mello foi eleito prefeito, não? Isso. É? Sr. Sérgio, é assim, o senhor é engenheiro de formação? É isso não? Sou engenheiro, mas engenheiro de produção. De produção. Porque na Itália, por exemplo, na Europa, engenharia é dividida, não? Engenharia completa, total, etc., engenharia de produção. Portanto, eu sou na engenharia de produção. O senhor conhecia o atual prefeito? O Mello? Não, o atual. Agora a gente vai falar só sobre em relação ao período do senhor. O Ottomani. Vamos falar assim, senhor Sérgio. Agora vamos conversar com o senhor só sobre o tempo que o senhor teve como secretário, que foi de janeiro a março de 2013. Exato. O senhor conhecia Ottomani? Ottomani, eu conhecia ele Ottomani, antes. Não? Tanto é que ele... O convite veio dele. O convite foi dele, não? Deixa eu dar outra questão para o senhor. Dos cargos abaixo do senhor na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que o senhor assume em 1º de janeiro de 2013, os outros cargos, o senhor indicou alguma das pessoas, diretores de departamento, chefe de divisão? Não. Como? Indicou assim, o senhor falou assim, não, eu queria que o diretor de tal área fosse essa pessoa. Eu era secretário, não? Isso. Porque o Altomani Isso, colocou e lá, não? colocou o senhor. Agora, o senhor colocou outras pessoas abaixo do senhor? Não. Sim, eu tinha diretores, não? Mas o senhor que Eu indicou... tinha um organograma. Não, então, isso estou falando para o senhor. Mas quem indicou essas pessoas? Foi o senhor que indicou os nomes para esses cargos? Não. Eu indiquei eu desse cargo, não? Porque antes, não, quando me indicavam nome, eu falava com ele, não? Eu falava com ele. Só sugeria não, nomes. Quando eu estabelecia que ele tinha capacidade, não? E garra suficiente para fazer aquele cargo de diretor de área, não? Eu tinha um organograma. Quais dessas pessoas que foram diretores com o senhor no seu período que o senhor indicou, que o senhor lembre? Mas eu indiquei todas elas, porque o diretor e gerente das áreas só pegava antes, não se pegava depois de eu falar com eles, quando me indicavam, falar com ele, para ver a formação dele, a capacidade dele, e quando eu confiava nele, então colocava em uma área. Em uma área. Não? Eu vou relatar um pouco, senão vai ficar muita coisa. Só um minutinho agora. Vamos lá. Questionado pelo presidente, o depoente afirmou ser de nacionalidade italiana, vírgula, foi diretor industrial, de formação, engenheiro de formação, engenheiro de produção. Engenheiro de produção. De produção. Bom, lá na vírgula. Itália, sim. Foi diretor industrial da Fiat em Turim, na Itália, e vem para o Brasil junto com outro diretor desta empresa, Meu superior. vírgula, seu superior, vírgula, em 1976. Na empresa que produzia a Lambretta. Lambretta. Eu não me lembro. Para- Que nome tinha aqui, não me lembro mais. Não. Ponto e vírgula. Trabalhou na Lapa, numa empresa que fabricava lambretas, vírgula, para a qual comprava peças da Itália. Ponto e vírgula. Trabalhou em várias outras empresas, Que me lembro direitinho, uma é a Elgin Máquinas, não? Elgin. E Mogi das Cruzes. vírgula, lembrando da Elgin Máquinas, vírgula, da cidade de Mogi das Cruzes, Pela que me lembro mais, depois é assim como, aqui, não? ponto e vírgula. Nessas empresas, fazia principalmente o controle
de produtividade dos processos e o controle financeiro. Ponto e vírgula. O depoente, não, ponto e vírgula direto, trabalhou também na Tecamps do Brasil. Na Sicom, que naquela época era Sicom. Na Tecamps do Brasil. Trabalhou ainda na Tecamps do Brasil. Tecamps do Brasil, vírgula. Quando essa empresa ainda se chamava Sicom. Tinha sido comprada pela Tecamps 2, 3 meses antes. Vírgula. Localizada em nossa cidade. Vírgula. Até por conhecer o diretor desta empresa. Ponto. O depoente afirmou que trabalhou também no SAI, vírgula, na época em que o senhor André Fiorentino era colocado diretor pelo Melo, não tinha sido eleito. Na época que o senhor André Fiorentino era diretor desta autarquia, vírgula, indicado pelo prefeito da época, vírgula, João Otávio Damião de Melo. João Otávio. Como se chama João Otávio? Se chama João Otávio. João Otávio? É. Chama João Otávio. Eu conhecia só como Melo. Melo. João Otávio Damião de Melo. Ponto. O depoente afirmou que já conhecia o senhor Paulo Roberto Altomani antes do mesmo ser prefeito. Um pouco antes, meses antes. Meses ou um ano antes. É uma coisa... Foi pouco antes do mesmo assumir ser prefeito. Ponto e vírgula. Que foi, né, convidado pelo mesmo para assumir o cargo de secretário de Serviços Públicos. Municipal de Serviços Públicos e permaneceu no cargo até o final do mês de março de 2013. Ponto e vírgula, que para os demais cargos da secretaria avaliava as indicações e concordava ou não com as mesmas. Ponto e vírgula. Qual que foi a razão, se o senhor puder declarar, da sua saída da secretaria? Bom, eu saí, não, porque eu teve 20 dias antes, não, de chegar ao fim de março, não. Eu fiquei 4 meses, 4 dias em casa, não, porque peguei as dores de sono, não, eu fiquei 4 dias em casa. Então eu me demiti, não, eu caí fora, não, por problema de saúde, não. Está escrito também na minha demissão, não. Tá. É um problema de saúde. Porém, nesses 3, não sei se você, mas nesses 3 meses, particularmente no começo, não, o problema maior que tínhamos
problema maior que tínhamos, não? Era da cidade suja e maltratada, não? Tanto é que eu recebia muitos telefonemas de gente que morava aqui, não? Que se queixava sobre a sujeira, sobre o maltrato da cidade, não? E naquela época a revista, não, já estava trabalhando na cidade, não? Mas estava trabalhando de um jeito não muito bonito, não? Então eu, não, junto com o meu diretor, que era dessa área, não, de serviço público, e o responsável da revista, não, naquela época, não, nós fizemos uma reunião e depois fazíamos, não, por um certo tempo, não, reuniões a cada 15 ou 20 dias, não, para controlar a situação da melhora da limpeza e da cidade, não? O que acontecia era que nas áreas, tipo parque, não, tipo também nas ruas, não, que são uma rua que vai e outra que vem, não? E no meio, não, tem uma parte que tem gramado, não? Tá certo? Então, o gramado tem em muitos lugares, não era cortado nem a grama, era grama alta para chuchu, os rios, não? Os rios, por exemplo, não? Aquele que está lá perto do... O senhor Sérgio, só uma questão. Nessas reuniões com a Revita, elas eram a cada 15 dias. Mas no diário da execução do contrato, quem que tinha relação com a determinação para a Revita fazer isso em determinado lugar ou outro? O contrato existia já antes Não, tudo bem, o contrato já existia. O senhor falou para nós que, junto com o diretor e o responsável mais direto da área, o senhor fazia reuniões a cada 15 dias. E nesse intervalo... Nós fazíamos reuniões, não, com o meu diretor ali da área, não, para controlar a situação se melhorava. E aí quem que determinava diariamente ou não para a Revita fazer uma coisa ou a outra? Qual funcionário fazia isso? A Revita devia cortar grama, não devia limpar a cidade, as ruas, não, as escolas, não, mas tinha uma orientação de algum diretor do senhor para isso, para a Revita fazer em determinado lugar ou outro lugar? Não. Bom, olha, eles tinham um cronograma, alguma coisa? Diretor, não sei se tinha um cronograma, porque nós o fazíamos junto com aquele que comandava, vamos dizer, a turma da Revita, não? Fazíamos junto com ele, não? Para controlar direitinho o que estavam fazendo, o que a cidade precisava, não? Que é o que ainda o que está precisando, o que estão fazendo agora, não? A Revita depois continua com um pouco mais de gente, de funcionário, não? Porque o que tinha a Revita antes, não dava para fazer melhor, para melhorar a situação de limpeza da cidade. E eram devagar, não? Quando começamos a fazer reuniões, as coisas melhoraram. Qual diretor que fazia isso com o senhor junto com a Revita? Eu me lembro, passaram 3 anos. Eu não lembro do nome. Só uma questão que eu queria saber, outra questão. O senhor conhecia, então, o contrato, o senhor estudou o contrato que existia da Revita com a prefeitura? Não, eu só sei, não, que existia já um contrato. Mas o senhor não leu o contrato? Li, mas eu não me lembro. Não, mas o senhor leu, observou o contrato. Ó. Mas existia já na administração anterior, não, a Revita. Não. Depois melhorou substancialmente, não, a produtividade da Revita em fato de cortar grama, de deixar a grama sempre bem cortada e de limpar a cidade. Limpar a cidade, limpar os parques, limpar as creches, não, limpar as escolas. E também até tinha... Eu direi uma coisa que eu nem gosto quando ele fala. Eu prefiro só ouvir a sua voz no lugar. Eu gosto mais da tua voz sem isso. É que, na verdade, é por causa da gravação. Por isso eu também não eu precisaria me fazer. Então, nunca Seu Sérgio. Eu sempre falava... Seu Sérgio, vou dar uma coisa para o senhor. O senhor participou da equipe de transição de um governo para o outro? Não. Que tinha uma equipe de transição do governo que estava saindo e do governo que ia entrar. Então não, tinha uma reunião, o senhor participou de... Não participei. Tá. Não participei. Vamos relatar lá? Agora você não vai falar, espera um pouco. Sim, senhores. Viu? O depoente afirmou
que não participou da equipe de transição entre os governos. Não, eu não participei. Da equipe de transição aqui. Que conhecia o contrato já existente. Eu sabia disso, que o contrato já existia, não? Da Revita. Entre a prefeitura e a Revita. O trabalho da Revita, não para deixar a cidade. Vírgula, não se lembrando atualmente dos termos do mesmo. Mas que seu objetivo foi que a Revita prestasse Um trabalho de maneira melhor bem melhor. os serviços que já desempenhava na cidade. Ponto e vírgula. Que junto com seu diretor da área, vírgula, de cujo nome não se lembra, vírgula, realizava reuniões com representantes da empresa, pelo menos a cada 15 dias. Senhor Sérgio, o senhor sabe que no contrato tinha um carro leve, né, um Gol, não sei nem que carro que era, acho que era um Gol, que ficava à disposição da secretaria para acompanhar os serviços da empresa. O senhor sabe da existência desse carro? O senhor sabe com quem ficava? O senhor usou esse carro alguma vez? Não. Não, eu não. Da Revita, não. não. Eu só usei meu carro. Seu carro. Eu não usava carro da prefeitura de jeito nenhum. Usava só o meu carro. Mas o senhor sabia da existência desse carro? Sabia, sim, que tinha esse Do carro. contrato. Não, Qual diretor que ficava? Com qual diretor ficava? Não, ficava lá à disposição dos diretores. Dos diretores. Ecco. É o diretor, não, que comandava essa área, não, que era responsável da área municipal, não, de limpeza e de tudo isso, não? Ele usava também. Tá certo? Eu, porém, os nomes dos meus diretores, me desculpe, mas eu não me lembro mais. Não? Qual eram os nomes dos meus diretores? Só uma questão antes, Laura, lá em cima, se puder colocar antes essa questão quando entra no contrato, a questão da razão da saída dele. Questionado. Quer ver? Pode colocar junto lá, depois da transição, acho. Não, antes então. Concordavam ou não com as. Isso, mesmo ponto e vírgula. O depoente afirmou que a razão da sua saída foi problemas de saúde. Ponto. Aí continua lá. Agora, o que ele falou agora. Que sabia, o depoente afirmou que sabia da existência de um carro da empresa, que ficava à disposição dos diretores da empresa, dos diretores da secretaria, ao diretor da secretaria, vírgula, mas que ele nunca se utilizou deste carro, nem de outro veículo que pertencesse à prefeitura, vírgula, sempre usando de veículo próprio. Senhor Sérgio, o senhor conhecia, antes de entrar no governo, Marcelo Luiz Ferreira, que é o Marcelo Caputino? Foi diretor do senhor, Marcelo Luiz Ferreira, lembra? Marcos Antônio de Tomaso, Xireia. O senhor lembra? Bom, olha, eu posso te dizer uma coisa, talvez se fosse aqui, não, eu dos nomes não me lembro. Dos nomes não lembra. Não me lembraria porque conheço ele, não, mas dos nomes não me lembro. José Carlos Correia.
Lembra? Não me lembro mais, passaram 3 anos. O senhor conhecia outros secretários municipais antes de assumir o cargo? Outros secretários? Não, eu conhecia, mas também não me lembro o nome, não? Do secretário de habitação, não? Caio. Caio. Eu não me lembro mais. Caio Da época também ele, em 2 ou 3 meses, foi embora, não? Que estava embaixo. Eu estava no andar de cima, ele estava embaixo, não? Tá. E depois de outro secretário, não, também agora, não? Secretário que eu encontro de vez em quando, não? Que ainda está lá, não? Porque nós saímos em 8, não? Em 5 ou 6 meses. Saímos em 8, não? Eu encontrei só um mês atrás, não? Tá. Mas não me lembro mais o nome também, não? O depoente afirmou que não se lembra dos nomes, reafirmou, né, que não se lembra dos nomes dos seus diretores e de secretários, lembra do secretário de habitação, vírgula, senhor Caio. Me lembro do secretário, por exemplo, que não sei, não me lembro mais agora direitinho qual era a responsabilidade dele, mas era um cara muito brilhante, muito bom, não? Que fazia, era mais em uma parte administrativa, não? Ele ficou 30 dias depois caiu fora, não? Em uma reunião que nós tínhamos de segunda-feira, nós toda segunda-feira. Não, secretário de administração. Não era de obras. Não, eu só sei que era um secretário, ele era muito bom em fato de conhecimento, de controle, tudo, em uma reunião, não? Nós fazíamos toda a reunião. Se lembra também, não? Começava se lembra também ficava até meia-noite. De um outro secretário que era muito competente ele cumprimentou todos nós lá dentro, na área administrativa. Senhores, não? Me desculpem, mas esse é o meu último dia, caiu fora. Seu Sérgio, tem nesse período que o senhor ficou, o senhor, na verdade, né, atesta alguns pedidos de pagamento da empresa, obviamente, porque era o secretário. O senhor atesta né, o recebimento de serviços prestados pela Revita, porque o senhor era o secretário. E no período que o senhor teve também, à frente... Se eu aceitei o pagamento... Não, o senhor, não, calma, não é isso. São duas coisas. Não. O senhor, na verdade, atesta o recebimento de serviços prestados pela empresa, porque o senhor é o secretário. Né? Eu vou mostrar para o senhor, por exemplo. Espera aí. O que eu estou falando? Você não está entendendo. Pagamento de quê? Esse processo aqui é o processo referente aos serviços que a Revita prestou no período de janeiro de 2013. Então, com o que a Revita fazia? Eles mandavam um processo para a prefeitura pedindo o pagamento do serviço que eles prestaram durante o mês anterior. Para pagar? Para pagar, para a empresa pagar. O senhor recebia, o senhor abria o processo, porque o senhor era secretário, e o senhor é quem atestava o recebimento do serviço. Não é? Aceite de medição. Medição de serviços. Sérgio Angelino, o senhor é secretário, o senhor está recebendo, concordando que a prefeitura pague pelos serviços prestados. Tá? Na verdade, sempre nos processos que o senhor ficou, que basicamente são 2, o senhor sai no final de março, né? Não sei nem se nesse é o senhor ainda, está vendo? Esse aqui é o referente a fevereiro. Então, em março, abriu-se esse processo, o senhor estava na secretaria ainda em março, o senhor também é que manda para a prefeitura fazer o pagamento. Eu assinava, particularmente no primeiro mês. Não? Os 3 meses. Devíamos resolver o problema de limpeza, de organização da cidade, não? Senhor Sérgio, eu estou falando agora em relação aos processos de pagamento, que o senhor faz o aceite da medição. Esses 2 processos, na verdade, só são assinados pelo senhor e pelo diretor do Departamento de Áreas Verdes
O senhor Marcos Antônio de Tomaso. Como o senhor entende que o senhor fazia a comprovação desses serviços, desta ordem de grandeza colocado? Como fazia? Como o senhor fiscalizava isso? O senhor, que falou que não saía do gabinete, e mais o diretor do senhor. Era ele que fazia essa fiscalização para ver quantas equipes estavam na rua? Ele acompanhava mais. Não? Ele acompanhava. Eu acompanhava na parte também de controlar depois. Na rua? Todos os dias. Quantas na pessoas rua, estavam trabalhando? Porque nós fazendo... Quantas pessoas estavam trabalhando? Quantas pessoas estavam trabalhando, não me lembro mais na revista. Não? Não, por a exemplo, revista assim, aumentou a quantidade de pessoas Sr. Sérgio, eu vou tratar do aditamento. fazer o que nós queríamos. Eu vou tratar do aditamento que está escrito aqui no processo. Eu queria saber o seguinte, em relação a esses dois processos, que só o senhor e mais um outro, diretor do departamento da época, atestam o recebimento do serviço, que é o que está escrito aqui, ele atestando e o senhor dando ciente com ele, só vocês dois é que fiscalizavam todo o serviço prestado pela revista da cidade. Ou era ele que fazia isso, o senhor ficava, na verdade, confiava, obviamente, nele, que era diretor do senhor, e o senhor dava o ciente do que ele atestava. É isso? Não, exato, é um pouco isso. Não, mas particularmente os primeiros meses, sendo que eu recebia muitos telefonemas dos cidadãos de São Carlos, se queixando sobre a desorganização e a sujeira que tinha na cidade, que tinha nas escolas, que tinha nos parques, etc. Não? Então, eu fazia reuniões cada 15 dias. Não, isso eu entendi. Etc. A minha questionamento, Sérgio, aumentou um pouco eu vou chegar lá. de operário. Sr. Sérgio, o questionamento meu é o seguinte, para precisar. Eu já entendi que o senhor fazia reuniões antes da revista fazer o serviço, determinando. Sobre a necessidade da revista, agora, de ter mais pessoas. Concretamente, os serviços, na verdade, quem fazia a fiscalização era o diretor, não era o senhor. Exato. Eu fazia fiscalização no sentido de ver o que estava fazendo. Mas 100 e poucas pessoas na rua, o senhor é que fiscalizava, o senhor é o diretor? Precisava de mais gente, eu concordei. Você determinava. Eu também assinei e mandei para o aditamento jurídico. Isso, é o senhor que pede o aditamento. Que aceitaram, de pagar um pouco mais, então, vou perguntar uma questão para o senhor. Pessoas trabalhando. Senhor Sérgio, o senhor testou o recebimento nos 2 meses de varrição mecanizada de vias, que era uma máquina, na verdade, da revista, que estava parada desde outubro. O senhor lembra de ter visto essa máquina trabalhando em algum lugar da cidade de São Carlos nesse período? O que me lembro, é que nós tínhamos um caminhão que usávamos para também serviço, para carregar entulhos, tudo, que entrou em manutenção, e ficou parado meses em manutenção. Portanto, o que nós usamos foi o trabalho, o caminhão de uma empresa particular. De outra empresa, não a revista. De outra empresa. Não sei. Mas em relação à máquina de varrição mecânica, o senhor lembra de ter visto ela trabalhando na cidade, em algum lugar? De varrição de rua. Uma máquina grande. Não se lembra. Mas devia ter, né? Mas só não se lembra. As ruas ficaram bem mais limpas todas. Tinha 2 varrições. A manual do contrato e a mecanizada. Eu me lembro que tinha uma variação com máquina. Mas só lembra? Eu não me lembro. Eu me lembro de um trator, Não, trator é outra coisa. Trator fazia outro serviço. A variação de rua, nem me lembro como era essa máquina. Eu sei que tinha uma máquina. Mas o senhor nunca viu ela? Eu não me lembro de ter vista, que era usada para variação. Mas o meu aumento também, que eu aceitei o aumento da quantidade de funcionários da revista. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos lá, Laura. Questionado pelo presidente da comissão, vírgula, o depoente, ao verificar que nos meses, que nos processos... Me lembro que nós tínhamos uma máquina de variação de Roma, eu não me lembro que era vista, de cara a cara. Que nos processos de número 6.326... Desculpe, tem outro número antes, Laura.
nos processos de número 4849/13, no de número 6.326/13, vírgula, respectivamente, referentes aos pagamentos, Você tem também um caminhão ali com o pessoal. Isso está tudo aí. Esse me lembra, porque o nosso caminhão está ali em manutenção e nós falamos com uma empresa. Mas é outro contrato, né? É outro contrato. Tem um contrato. Outro contrato, não é contrato da Revita. Aí não está aqui. Ali me lembro do caminhão, me lembro até das pessoas que pertenciam à empresa, que era aquela que chegavam com o caminhão. Isso me lembro. Olha lá. Eu tenho que ficar assim, Tenho que falar assim. Da prestação de serviços feitos, né, pela empresa Revita nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, vírgula, o secretário afirmou, o depoente afirmou que não se lembra de ter visto particularmente a máquina varredeira, vírgula, afirmando que se lembra que tinha, vírgula, mas não pode precisar aonde a mesma trabalhou, ponto e vírgula, que junto com o seu diretor de Departamento de Áreas Verdes, vírgula, Marcos Antônio de Tomaso, vírgula, aceitou as medições de serviços prestados pela empresa, vírgula, mas que cabia a ele o contato mais direto com as equipes de trabalho da empresa. Seu Sérgio, só uma questão em relação aos processos de pagamento. O senhor lembra de ter visto determinação ou anotações de servidores da prefeitura na época do senhor, ou diretor, ou chefe de divisão, alguma coisa assim, em relação às lixeiras? Lixeiras. Consta no contrato uma obrigação de se colocar uma quantidade de lixeiras por mês na cidade. E se pagou por isso, nos 2 meses, cerca de R$15.000. O senhor se lembra de ter visto colocação de lixeira na época que o senhor foi secretário? Isso me lembro, de lixeira, não? Que foi colocado na época do senhor. Na minha época, a lixeira colocada nas ruas, não? Aonde? O senhor lembra? Algum lugar que o senhor foi colocar? Mas o senhor não lembra? O senhor não lembra de nenhum lugar especificamente em que no mandato do senhor como secretário se colocou? É isso? O senhor não lembra? Eu me lembro dessa lixeira, não? Porque eu andava na cidade e encontrava várias. Mas elas tinham... que eram enchidas onde, por exemplo, quebravam muro, quebravam casas velhas para poder fazer depois a casa nova, não? Tudo material. Não é isso. Isso é caçamba. Isso é caçamba, isso é outra coisa. Eu falo lixeira, aquelas pequenininhas que a gente coloca papel, chiclete, aquelas coisas que a gente passa na rua, de calçada. Eu me lembro também disso. O senhor se lembra? Me lembro também Agora, o senhor disso. pode apontar algum lugar que na época do senhor foi colocado? Não. Não. Quem que era o responsável na secretaria para ver isso? Era também o secretário Marco Antônio? Era ele também o secretário, o diretor, para ver isso? Ou tinha uma outra pessoa responsável
para ver onde é que está... Isso quem que era? Tinha uma outra pessoa que era Mas eu não lembro o nome. não me lembro o nome. Certo? Questionado pelo presidente em relação... Lembro das lixeiras também, essa que você falou. Lembro também disso, em vários lugares tinham colocado lixeira. Me lembro da outra grandona que você aquela caçamba, aquela outra coisa. caçamba. Questionado pelo presidente em relação, especificamente em relação às lixeiras constantes como obrigação da empresa, constantes como obrigação da empresa a serem colocadas em calçadas, em praças, vírgula, pelo qual foi aceite e pago o valor aproximado de 7 mil... Não, vamos pôr o valor preciso, né? O valor de R$ 7.500. É o outro processo. R$ 7.500. R$ 7.553 para cada um dos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Não, janeiro e fevereiro, porque março não é ele que atesta, ele está dispensado. Vai aparecer em abril. Para os meses de janeiro e fevereiro. De março de 2013, vírgula, o depoente afirmou que se lembra destas lixeiras, das grandes, né? Vírgula, mas não pode precisar nem o nome do servidor diretamente responsável, servidor da prefeitura, diretamente responsável pela cobrança desse serviço, vírgula, como também de nenhum local onde a mesma tenha sido colocada, implantada nesses 2 meses. Sei que tinha bastante. Me lembro que tinha bastante dessas lixeiras ali colocadas em vários pontos. Não? E que depois eram levadas embora para jogar o lixo. Um lugar que ainda hoje nós temos. Então, senhor Sérgio, essas são as caçambas, né? Essas são as caçambas, na verdade. São aquelas caçambas de entulhos. Essas é um outro serviço, na verdade. Isso é um outro serviço, no começo da administração, era feito pela prefeitura. Também lixo, me lembro. Nessas? Era levado em um lugar onde se levava lixo. Não, essas lixeiras não é a Revita que fazia isso. A Revita não faz, nem podia fazer isso, porque não é obrigação deles. A obrigação deles é limpar essas lixeiras pequenas. Ele fala, é cesto de lixo que a gente fala, os pequenos. Essa era a obrigação da Revita. Outra coisa. O senhor lembra a empresa que vocês locaram caminhões para fazer esse transporte dessas caçambas grandes? O senhor lembra que empresa que era? Não lembra, mas era uma outra empresa, né? Era outra empresa. Não lembro o nome. O que me lembro é que, por exemplo, o primeiro mês que estava lá, em janeiro, eu recebi um monte de telefonemas. Põe isso aí. Ponto e vírgula. Depoente. Sobre a bagunça que tinha na cidade. O depoente. Ponto e vírgula. O depoente afirmou que se lembra
que nos primeiros meses, no primeiro mês em que esteve à frente da secretaria, recebia muitos telefonemas da população para limpar determinadas áreas. Ponto. Por exemplo, no segundo mês, já, na metade do segundo mês, praticamente pararam os telefonemas de queixa, de limpeza, etc. Até começamos a receber algum telefonema, não? Agradecendo que a cidade era melhor naquele lugar, bem como, lugar, dependendo do lugar que o cara... bem como depois de 2 meses, Continua trabalhando. começou, Continua trabalhando, não? As coisas começou a receber do que eram telefonemas de agradecimento pelos serviços prestados. Pega uma água para mim, por favor, só não vou aguentar. Pelos serviços prestados. Tem gelada. Pelos serviços prestados. Ponto. Sou Sérgio. Já registrei. Coloquei lá. Está registrado. Sou Sérgio. Diferentemente de todos os outros processos de pagamentos da prefeitura, inclusive dos 3 que o senhor atestou, só nesse aqui tem um de acordo do senhor prefeito municipal. O senhor sabe a razão disso? Que só aqui ele aceitou o serviço? Porque nos outros que o senhor assina, não consta a assinatura do prefeito. Aqui, essa assinatura é do senhor Paulo Roberto Otomani. De acordo, é a assinatura do Otomani. Por que foi mandado para ele? O senhor lembra disso? Porque nos outros, nenhum processo, o prefeito costuma aceitar serviço. Não se lembra. Talvez porque era um dos maiores. Não, na verdade até menor. Não, 820 mil, é maior. Era um Mas dos depois maiores, então ele deu o aceite. dele. Questionado pelo presidente. Em abril já. Pode ser. Talvez porque era acima de uma certa quantia, ele assinou. Não, mas tem a assinatura dele. Os outros têm a assinatura dele. Então, mas ele acho que não estava mais no cargo quando o prefeito atestou. Deixa eu ver. Ali a data embaixo. Você tinha saído já. Eu já tinha saído. Está aqui a data. 4. Questionado por qual motivo, na folha referente ao aceite de medição, põe entre aspas, tá lá não. Aceite de medição, põe entre aspas. Aceite de medição, constante do processo, número 6.326, 26/2013. Além da sua assinatura e de seu diretor do Departamento de Áreas Verdes, consta, abre aspas, de acordo, assinatura do prefeito Paulo Roberto Otomani, diferentemente dos outros processos de pagamentos feitos à empresa Revita, o depoente, antes do depoente, põe assim, como o depoente afirmou que talvez pelo valor maior desta medição ou pelo fato
ou pelo fato de que ele já tinha saído da secretaria, vírgula, pois a data da assinatura do prefeito é de 22/4/2013. Senhor Sérgio, o senhor lembra de ter visto alguma planilha de controle das pessoas que trabalhavam nas equipes de rua da Revita? Algum servidor que tinha contato com essas equipes, alguma vez levou para o senhor alguma planilha mostrando, olha, hoje trabalhou tal, trabalharam 100 pessoas, ontem trabalharam 200. Eu me lembro que disso, eu me lembro que disso, não? Nós começamos até a falar no primeiro mês, não? Quando vimos que a situação da cidade era ruim e tínhamos muitos telefonemas, não? Do cidadão se queixando, e começamos a fazer reuniões, não? Também com o responsável da Revita, tá certo? Então saiu, não, a quantidade de pessoas, tanto é que eu concordei em assinar um acordo, não, que mandei também na advocacia ali da prefeitura, que eles concordaram, que aumentassem o número de pessoas. De pessoas. Mas em relação a, tinha alguma planilha de controle das pessoas que trabalhavam? Tinha isso? O senhor chegou a ver isso? Não. Como fazer o controle efetivo? Tinha o cara que era responsável lá, não? Tá certo? Da onde? Da empresa Revita ou da prefeitura? Revita. Da Revita. Da Revita. E da prefeitura? E da prefeitura? E nós tínhamos também uma quantia, não? Então, mas como que controlava? Confiava na empresa, é isso? Controlávamos, como controlava, eu ia, não, bastante, no primeiro mês e meio, junto com o diretor, não, que você falou ali, para ver o pessoal onde trabalhava. Então, mas controlava isso visualmente? O senhor sabia? Por exemplo, se chegasse no dia 20 de janeiro, naquele dia, o senhor sabia quantas pessoas tinham trabalhado? Como o senhor sabia disso? Isso não me lembro se fazíamos esse controle. Eu acho que nós fazíamos um controle. Acha, mas o senhor nunca viu o controle. Nem em todos os lugares onde a Revita Então, trabalhava. o senhor acha, mas o senhor nunca viu nenhuma planilha dessa diária? Não, eu devo ter visto. Não, Deve ter visto. mas, sinceramente, não me lembro de poder dizer quanto era. Né? Só sei que eu assinei um acordo. Isso é outra coisa, vamos chegar lá. Não, para poder aumentar o pessoal. Pessoal, Laura, questionado pelo presidente se chegou a ver alguma planilha Mas que controlava era o elaborada por servidores da prefeitura de controle diário ou mensal, diário, né? Dos servidores, dos trabalhadores da empresa Revita, que efetivamente estavam trabalhando, vírgula, o depoente afirmou que não se lembra. Tem, né? Oi? O Lineu, ele queria fazer a colocação a respeito de, porque ele entendeu agora a sua pergunta melhor, ele falou que quem controlava os da Revita, ele vai explicar para você. Eram eles mesmos. Era o pessoal, o responsável do pessoal da Revita, não? Nós controlávamos, eu pelo menos, não? É o meu diretor, não? Controlávamos, olha, aqui trabalha 4, o total, não? Total, nós não o controlávamos, nós controlávamos o trabalho feito. Agora, as pessoas, quem controlava era o próprio responsável da Revita, é isso? Quem controlava as pessoas, o número... Era o responsável da Revita. Nós controlávamos
se estava sendo feito Estava direitinho fazendo. o trabalho de revista, em fato de Ponto e vírgula. grama, de O depoente as ruas limpas, declarou as escolas limpas, que as calçadas em certos lugares que tinham buracos. ele e outros da prefeitura Quem controla o pessoal é o dono da empresa. controlavam e fiscalizavam Mas o total, a qualidade dos serviços prestados. Vírgula. Mas cabia ao responsável da empresa Revita a fiscalização quanto às pessoas da empresa que estavam trabalhando nos serviços. Ponto. se a grama estava sendo cortada direitinho, porque grama quando você corta depois de 3 meses é de novo hora de cortá-la, porque está aumentando, é serviço feito. Seu Sérgio, mesma questão, que é aquela questão que o senhor sempre está falando para a gente aqui. Foi feito, na verdade, consta no processo, um documento do senhor pedindo que contratasse mais gente da Revita, para aumentar a quantidade de pessoas. Aumentasse. A lei permite que se aumente em 25%. Né? O senhor pediu um aumento de 24,9%. Isso. Aí eu queria saber do senhor o seguinte, do que efetivamente foi aumentado, se nós pegarmos a planilha anterior, esta é a planilha referente... Isso. Se eu pego de janeiro, que é a primeira, né, que é essa daqui. Ó, essa é a de janeiro. Janeiro de 2013. De 1º de janeiro a 31 de janeiro. Tem os valores que foram pagos, que dava 477 mil. Esse valor aqui, seu Sérgio, só queria que o senhor me acompanhasse. Esse valor aqui é pegar o valor da Revita por 12 meses, que é de 5 milhões e alguma coisa, dividindo por 12, dá esse valor. 477 mil. Em fevereiro, aí no final de janeiro, o senhor pede para aumentar o contrato. A prefeitura, o jurídico, concordou, porque é legal aumentar até 25%. Aí vai de 477 mil para 821 mil. Precisa ver onde aumentou, lá em que lugar aumentou. Em quais coisas? Eu vou falar para o senhor. Ó. Aumentou em 2 itens. Isso. Aumentou no item de capina manual e mecanizada e raspagem de vias e logradouros, e aumentou nesse outro item, que é a manutenção e conservação de áreas verdes. Todos os outros itens ficaram iguais. Então, nesses 2 itens aumentou. Mas o que aconteceu? O valor aqui, ele é bem superior a 25%. Muito superior. Muito superior. Deve ser da ordem. Eu fiz uma conta aqui. Esse estava no limite. No limite do contrato. Ele vai para 821 por mês. Só nesses 2 itens. Mas tudo isso é dentro do contrato. Tudo isso dentro do contrato. A gente não pode pagar, na verdade, a administração pública, não pode pagar, tudo é computado. Se é hora extra, se é tudo, na verdade, ele vai resultar no valor final que tem que estar dentro da limitação legal, mesmo sendo hora extra. Eu não posso ultrapassar o valor preconizado na lei. E aí, foi nesse item e na outra foi 2,5 vezes, então somando tudo, ele saiu de 477, que fosse 500 mil. Ele vai quase 70%, 65% mais ou menos. O que justificaria esse valor aumentado muito acima do que o senhor pediu? Que justifica, nossa, pode ser uma coisa.
Só justifica, só pode ser uma coisa, que o trabalho não estava ainda feito dentro do que nós queríamos. Cidade limpa, não? Grama sempre cortada, direitinho, e rua, não? Escola. Mas não seria, Sr. Sérgio, só uma questão. Isso, O senhor tinha participado já antes, como diretor no SAI. Então, o senhor tinha conhecimento de administração pública, minimamente como funciona. O senhor, como secretário, na verdade, desculpa, mas como secretário também, o senhor tem uma obrigação de cumprir e de fazer o máximo que a lei permite. O senhor há de concordar comigo que efetivamente subiu muito mais de 25% o valor. Subiu. O que posso te dizer é que provavelmente subiu, não? É porque nas reuniões que nós tínhamos, eu não vi ainda o trabalho feito direitinho, porque e pedia mais. Continuavam fazendo o trabalho como era feito 2 meses ou 3 meses antes, e chegaram a fazer horas extra, não? Demais. Eu, porém, não sabia dessa quantidade de hora extra que fazia. Eu só queria que o trabalho fosse feito direito. Sou certo, tudo bem, entendi. Eu só queria que o trabalho fosse feito direito. Questionado pelo presidente em relação ao aumento do valor pago para a empresa Revita, referente aos serviços prestados do mês de janeiro para o mês de fevereiro de 2012, devido a demanda, de fazer limpeza, vírgula, manter as coisas em ordem direitinho. que foi, aí põe um traço assim, que foi de R$ 477.527,05 para R$ 821.731,33, vírgula, ou entre parênteses, né? Conforme processos de pagamento, números 4.849/13, 4.849/13 e 6.326/13, /13, fecha o parêntese, vírgula. O depoente afirmou que, efetivamente, esse valor ficou muito superior aos 25% possíveis pela lei e ao que ele efetivamente pediu no documento de folhas número... Valéria, você precisava achar para mim esse documento dele, que ele pede esse aditamento aqui, é logo no começo de 2013. O querido mês depois. É isso, em janeiro que ele pede isso. Onde estão os aditamentos? Esse é de fevereiro que pagou em março. E aí o de março também acontece a mesma coisa, Sr. Sérgio. Março está aqui, ó. Esse é referente ao de março. Vê se você acha aí. Eu quero um documento dele que faz o pedido para subir até 24,9999% lá. Aqui março também, Nil? Foi também, 821 mil. Agora, esse já não é o senhor que atesta. Esse já é o senhor Júlio Soldado que atesta, que era secretário interino na época. Esse já não é porque esse processo, ele deu entrada na secretaria, é março o serviço, mas o senhor já tinha saído, porque ele entra em abril. Já tinha saído. Assinou ele. Mas essas são horas extras que eles fizeram para chegar a fazer o trabalho direito como nós queríamos.
É que nas folhas não aparece hora extra. Nas folhas de pagamento, elas não vão aparecer hora extra. Né? Nas folhas de pagamento não aparece hora extra. Sei. O senhor falou, eu estou reafirmando o que o senhor falou. O senhor pediu mais para ter a qualidade do serviço da forma que o senhor imaginava que era o melhor. Né? Agora, por que foi, o senhor também não tem explicação, né? Não tem como explicar por que chegou nesse valor. Eu queria que tudo fosse feito direitinho. Isso. Não é que ainda hoje tem a revista ali que trabalha, não? E hoje você vai em qualquer rua e vê o pessoal da revista que está ou cortando grama ou limpando as ruas, etc. E a revista fazia. Eu suponho que isso seja tudo hora extra. Eles fizeram particularmente porque ele estava ainda acostumado a trabalhar do jeito que trabalhava no mês dos do mês de janeiro. Para anterior, do mês de janeiro para o mês de janeiro. Hã? Como? Ele afirmou que esse valor foi muito superior aos 25%, vocês pela lei, e é o que ele efetivamente fez. Em 2012, foi contratado em 12. De junho a dezembro, mas que não custa nenhuma. Não põe assim, ponto e vírgula. O depoente justificou o aumento desses valores porque pedia mais horas de trabalho para a empresa Revita, para que os serviços ficassem com melhor qualidade. Seu Sérgio, de lá, está ligando. O seu Sérgio, só uma questão em relação a isso. O senhor tinha conhecimento que isso era uma irregularidade? Poderia ser uma irregularidade? O senhor pediu 25%. Aí veio para o senhor uma nota, na verdade, no valor 60%. O senhor tinha esse entendimento ou o senhor, na época, não percebeu isso? Não, eu não percebi, mas eu suponho agora, por exemplo, não, que era hora extra. Não, então, mas sendo hora extra, ou que tipo de hora que for, que tipo de hora que fosse, ela é ilegal. Aumentar acima dos 25%. Por isso que o senhor pediu 25% e por isso que o jurídico da prefeitura autorizou os 25%. Então, quer dizer, o senhor tinha conhecimento que poderia ser uma ilegalidade? Não. O senhor tinha conhecimento? O senhor não percebeu isso na época? Com os anteriores. O depoente, questionado pelo depoente, não, pelo presidente, questionado pelo presidente, vírgula, o depoente afirmou que não se lembra que tenha discutido esta questão do aumento muito superior ao que ele tinha solicitado com algum responsável da Revita. E que também não se lembra que tenha conferido de maneira mais pormenorizada, esta questão. O de janeiro que pagou tem. É esse. Não, jamais. Acima já. Já estava acima. Não, dezembro.
Dezembro foi 230 mil que pagou, na verdade. Referente a dezembro foi 230 mil, mais ou menos. Aí em janeiro, que pagou em fevereiro, já foi para 477. Aí o que pagou em fevereiro... Não, isso é distribuído pela empresa. A empresa distribui isso na programação dela. Não, paga-se por horas efetivamente trabalhada. Paga-se por horas efetivamente trabalhada. Entendeu? Mas eles distribuem ao longo dos 12 meses na conta deles. Então, por exemplo, o que ele recebe da prefeitura, se ele recebe R$900, ele não está pagando R$900 para o trabalhador, está pagando 650, porque parte ele vai acumular para chegar no final do ano ele pagar o trabalhador. E aí a prefeitura... A prefeitura não paga o 13º no mês de dezembro? Isso está na conta das horas que ele cobra da prefeitura. Então ele faz a conta assim, para apresentar na concorrência, o que ele faz? Ele pega o valor por hora, 1 hora do trabalhador. Aí ele pega aquele valor, ele multiplica pela jornada do mês e multiplica por 13. Aí ele dividiu o valor por hora. Como situação para fazer uma apresentação do valor por hora. Isso. Isso, não? Que são documentos, não? Onde realmente o que está escrito ali é o que pagou nesse mês, não? Ali não tem o 13º. Ele está distribuído já. Também ali? Porque senão ela teria prejuízo, né? Senão ela teria prejuízo. Entendeu? A prefeitura ela pode pagar máximo por mês tanto. Se ela contratar todo aquele serviço, porque ela não é obrigada a contratar tudo aquilo. Mas ela paga efetivamente por horas. Na hora que ele apresentou, o valor da hora que ele apresentou na concorrência, já está embutido isso. A vale alimentação, vale transporte. Mas é documento. Tem realmente o que se pagou no mês. Tem. Entrar com o 13º dividido por mês. Isso deveria ser o que realmente se pagou. Porque é o valor do por hora. Então eu pago, a prefeitura paga o trabalhador da revista por hora. Então se o trabalhador trabalhou 40 horas da semana, ele vai receber as 40 horas. Qual que é o valor que a prefeitura paga por hora? Aquilo que a empresa ganhou na concorrência. O que ela apresentou na concorrência já está embutido os custos sociais dele, do trabalhador. Entendeu? Então não tem uma diferença brutal no final do ano. Não tem. Não. Porque ela vai recolher, ela já, entendeu? Ela já assimilou isso. Então também isso, como se diz, a administração pública está fora do serviço. Porque qualquer empresa particular... Então, mas essa é a regra da administração pública. Né? O que paga de 13º, que pode pagar os meses, metade em novembro, metade em dezembro, só entra na folha em novembro e dezembro. Da empresa, sim. Da empresa. Esse aqui. Uma prefeitura ou um governo, etc., é uma empresa. Nossa, Sérgio, esse aqui foi o documento, só que o senhor visse ele, que o senhor apresentou em 17 de janeiro, pedindo o aumento do serviço e justificando. É isso, confere, né? O senhor confere que é o do senhor, né? Ano. O valor inicial contratado mas esse 1.432 reais é baseado no valor anual do contrato, que era de 5.700, mais ou menos. Então, se você pegar os 5.700, 25% vai dar isso. 5.700, mais ou menos, quer ver? 5 milhões e 700, eu estou pondo o valor bruto. Se eu multiplicar por 25 aqui, ó, 570 mais 570 mais 250 dá 285, quer ver? Ó? 5, 14 e 8, 22, 7, 12, 14. 1.400 alguma coisa, tá vendo? 1.400.000 alguma coisa. É os 25%. É os 25%. O contrato anual, ele é de 5 milhões e 700. 25% de 5.700 é 1.400.000 e pouco, que é o que o senhor fez. Aqui está certo o documento, aqui não tem problema nenhum. O senhor pediu de acordo com a lei. Dentro dos 25%. Está dentro. E aí a prefeitura autorizou por causa disso.
O estranho é que pagou-se, na verdade, em vez de pagar 25%, pagou-se muito mais nesses 2 meses. Foi... A folha, ela é... desculpa. 1.255 do nosso. Folhas 1.200 do processo da Câmara, né? Processo da... Não, 1.455. O processo, sim. 1.467. Põe assim ainda. Apresentada... Peraí, só comprova ali, né? Põe na folha lá mesmo. Deixa eu ver. A qual, né? A qual foi apresentada, né, ao depoente, e confirmada por mesmo de ser de sua autoria. Sr. Sérgio. Ficha. Esse aqui é de que mês é? Um mês e meio. Esse aqui é um total. Esse aqui é o seguinte, é uma planilha de aditivo. Então, o que acontece, na verdade? Os serviços, eles eram parciais, né? São várias coisas. O que o senhor apresentou? O senhor está apresentando uma proposta para chegar nos 25%, que é 1.400.000. 334 mil. O senhor apresentou uma proposta que fosse 240 mil. O outro é esse aqui, é o manutenção e conservação de áreas. Aqui, esse aqui. O senhor propunha que gastasse. Gastaram menos aqui, puseram. Quanto que é aqui? 199. O senhor propunha que poderia chegar. Esse extrapolou. Só que o seguinte, o senhor propunha também, na questão do entulho, que fosse para 240 mil, mas aí manteve nos 80 mil. Na planilha que a empresa apresentou, aqui também o senhor propunha modificação. Mas o que foi pago foi o valor anterior, 80 mil. Aqui é o preço unitário. Por equipe, na verdade, por mês. O total seria o quê? Para chegar a isso é 3 vezes mais. Não, o senhor propôs. O que o senhor propôs, na verdade? O senhor entendeu, senhor? Na planilha que o senhor propôs, para corrigir o valor, para chegar no 1.400.000, o senhor distribuiu por alguns serviços. Alguns o senhor propunha reajuste, e outros não. Entendeu? Em alguns o senhor não propunha medir nada. Por exemplo, veículo leve. Tinha um contrato de 1, então a prefeitura pagava 9.400 por mês. O senhor está propondo que chegasse a 28 mil, para ter mais 2 carros. Mas isso efetivamente não aconteceu. Veículo de passeio. Manteve 9.400. Entendeu, seu Sérgio? 9.400. O veículo. Manteve no que era antes. Que era... O senhor falou assim, pode chegar até ter mais 2 carros. Mas não pegou de certo, porque a empresa só apresentou o custo de 1. Entendeu? Aqui o senhor falou assim, pode chegar a gastar nesse item 240 mil, que é recolhimento de entulho. Mas o que a empresa fez? Ela não usou isso aqui. Ela manteve o valor anterior, de 80 mil reais. Entendeu? Eles mantiveram. Eles não, talvez durante o mês... Sr. Sérgio, essa aqui era a proposta que o senhor via, que poderia fazer. Mas o que efetivamente fez e que o senhor testou não foi isso. Foi isso daqui. Então, alguns itens que o senhor propunha que reajustasse, ela não foi cumprida. O único que foi fora realmente é esse aqui. É o 199, que foi a 242. Não é esse. Os outros estão dentro. Mas chegou nesse valor de 821 mil.
Olha aqui um exemplo, senhor. Olha o último item, né, que é o pintura de guias. Né? Aqui está 15 mil. Aqui é 15 mil. Aqui está 46. 46. Portanto, é bem maior. E na parte de cesto de lixo, quando deu ali, 7 mil. 7 mil, manteve o valor anterior. O carro manteve o valor anterior. Esse aqui manteve o valor anterior. Não é manter, é bem menos. Não, estou falando do mês anterior. Do mês anterior, se eu pegar o processo anterior, é esse valor. De janeiro já era esse valor, entendeu? Não foi modificado. Aqui, na verdade, eles não aplicaram, né? Aqui, na verdade, teve uma diferença do que o senhor propôs. É isso que aconteceu. Né? Ficou muito acima do que o senhor tinha proposto. Também não sei porquê, né? Só acima é um só. E acima é esse de 109, porque os outros são todos abaixo. Será que aquela planilha estava certa? Será que aquela planilha estava certa? Será? Cadê ela? Cadê ela de novo? Está aqui? Talvez ela esteja errada. Lá são todos maiores, aqui tem muitos que são bem menores. Que folhas que é, Laura? 1255. Pode ser que ali esteja errado. Isso que o senhor anexou a esse documento de certo. O senhor fez esse documento e anexou de certo essa proposta. Será que esse valor está certo? Deixa eu ver um negócio. Espera aí. Então, fazia que o único que é acima. 329, lá deu 324. Não, 334. 600, 800, 700, 1.100, 1.300. Não tá. Tá certo. Esses aqui é 3 vezes esse valor. Aqui já está proposto mais do que 1.400. Não, 1.400 é o certo, na verdade. Eu fiz a conta de Porque o único que está acima é 699, que é 1, 2, 3, 4, 5. Sim, é 242. por ano. Eu dava 477. Média vai no 70. Eles extrapolaram porque foi de 100. Não, mas aí nós queremos não ano inteiro. Não sei. Mas ele propunha 25%. Se passou disso daí, a não ser que passou de outro para colocar aí. É o único que está acima, esse 242 contra o 199. Seu Sérgio, da minha parte não tenho mais nada a perguntá-lo. Eu queria saber se a vereadora Laíre tem uma questão, se a vereadora Cidinha não. Então, eu queria perguntar para o senhor se o senhor quer declarar mais alguma coisa. Caso não queira, aguardar um pouquinho, o senhor aguarda um pouquinho, ela vai acabar de digitar lá, só dá uma lida, só concordando, assina o depoimento do senhor. E eu queria agradecer a presença do senhor. Não, mas sabe um detalhe que eu lembrei agora. Esse aqui é o valor do ano, não é? Não, é o valor mensal. Não, 1.400.000 por mês, não. Valor do mês? Porque esse aqui Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Senhor Sérgio, olha, é o seguinte, senhor Sérgio, só esclarecer o senhor. Essa proposta aqui é o por ano. Do ano, o senhor podia subir o contrato, 1.400.000 por ano. O senhor não poderia subir por mês. São por 3 meses aqui. Esse valor aqui é 3 vezes esse. Esse é o valor mensal. Por 3 meses. Mas esse valor tem que ser distribuído, né? Ele tem que ser distribuído. Esse valor lá é um valor igual a 3 vezes o mês.
Ele não, ele não fala que é para 3 meses aqui também no pedido, viu? É. Eu acho que talvez a planilha esteja montada errada aqui, né? Essa daqui. O mais provável é que essa planilha que foi elaborada na secretaria na época, ela esteja com algum equívoco nela aqui dentro, entendeu? O que é claro é que o documento do senhor pede os 25% ao máximo por ano, que dá certo aqui. Essa está certo. Eu vou... Eu vou dar por encerrada a presente oitiva, né? Nos preparamos para a próxima.